Acaba de sair pesquisa Genial Quest. E olha só, atenção aí, diferença entre Lula e Bolsonaro que vem caindo. Caiu de 8 para 5 pontos. Lula tem 47% dos votos totais, Bolsonaro 42%. Na pesquisa anterior divulgada, Lula tinha 49%. Ele oscilou 2 pontos para baixo. O atual presidente registrava 41, oscilando, portanto, 1 ponto para cima. Outro ponto que precisamos abordar e acompanhar, a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. A rejeição dele era de 46, é maior do que a de Lula, que é de 43. Vamos ver se a gente acha aqui a rejeição primeiro. Expectativa de vitória e avaliação do governo. Aqui, ó, avaliação. O positivo é o azul, subiu de 33 para 36. E o negativo de 39 para 39. E o regular caiu de 26 para 23. Essa não é a avaliação do governo, né? Não é a rejeição que vem caindo. Vamos lá, Josias, como é que você avalia essa redução da diferença entre Lula e Bolsonaro? A redução da diferença é relevante, né? 5 pontos é exatamente a diferença que separava os dois na urna do primeiro turno. Mas o que eu acho que é mais relevante nessa pesquisa, Fabiola, e a gente tem tentado, ao analisar as últimas pesquisas, olhar também os meandros da pesquisa, e não apenas esse número que aparece no letreiro em neon, piscando ali em todas as pesquisas, né? Que é a intenção de voto dos candidatos. Me pareceu mais relevante aqui é que já se registra um empate técnico entre o Bolsonaro e o Lula em relação à rejeição. A rejeição do Bolsonaro caiu para 46%. E no levantamento anterior era de 50%, caiu para 46%. E a rejeição do Lula está em 43%. Então, como você tem uma margem de erro de 2 pontos... A gente tem o gráfico aqui, Josias. Você está falando, vamos colocar o gráfico, por favor. Pode falar, Josias. É isso. Então, você vê que a boca do jacaré está se fechando ali, os dois indicadores estão se aproximando, e hoje o Bolsonaro é quase tão rejeitado quanto o Lula. Temos aí um empate técnico dentro da margem de erro. A queda na rejeição é muito relevante porque o que é a rejeição? A rejeição é o índice que mede a ojeriza do eleitor em relação ao candidato. É quando o candidato diz que eu nunca votaria quando o eleitor diz eu nunca votaria neste candidato em nenhuma hipótese. E esse índice do Bolsonaro vai caindo, está chegando, está encostando no Lula. Essa queda na rejeição é acompanhada, outro dado muito relevante que todos devem observar nas próximas pesquisas, então essa queda no índice de rejeição é acompanhada por uma melhora na avaliação do governo Bolsonaro. Isso normalmente ocorre quando você tem uma campanha eleitoral em que o governo está fazendo propaganda de si mesmo, a tendência é de melhorar a imagem. A imagem do governo é muito ruim e ela está gradativamente melhorando. Agora, 36% do eleitorado já está avaliando ali a gestão Bolsonaro como ótima ou boa. Isso daqui, para o Bolsonaro, é muito importante, porque também há, se você considera que 39% avaliam negativamente a gestão Bolsonaro, como ruim ou péssima, há também uma aproximação entre os dois índices. E há um empate técnico aqui também em relação a esse dado, né? E o crescimento da aprovação e a queda na rejeição explicam por que o Bolsonaro está se aproximando gradativamente, devagarinho, do Lula. O Lula continua sendo favorito? Sim, porque 5 pontos percentuais corresponde a 6 milhões de votos. 6 milhões e um quebradinho, 6 milhões e 100 mil votos. Então, é uma diferença considerável, mas nós estamos aí há apenas 11 dias da eleição, o que dificulta a tarefa do Bolsonaro. Ele precisa se aproximar mais rapidamente
do Lula. Agora, é preciso constatar, a diferença está diminuindo e os indicadores tóxicos do Bolsonaro, a avaliação do governo vai melhorando e também a rejeição do presidente, o índice de rejeição vai diminuindo. Então, esse é o cenário, Fabiola. Melhoram os indicadores do Bolsonaro, os do Lula permanecem ali mais ou menos no mesmo patamar, e isso vai provocando uma aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula. O tempo é curto para uma reversão, mas é preciso constatar que a aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula é uma realidade. A chance de reeleição do Bolsonaro aumentou um pouco, é isso, né, Josias? Não é uma. A gente vem dizendo isso, não é uma hipótese negligenciável, não. É preciso dizer, um é favorito, mas não se pode dizer que esse jogo está jogado e que o Bolsonaro não tem chance nessa eleição, não. As chances do Bolsonaro são efetivas, Fabiola.